noite, sejam bem-vindos ao regresso do programa 3x3, terceira temporada. Este é um programa mensal, uma temporada que queremos que dure até dezembro, ou seja, tencionamos fazer 12 programas, um por mês, sobre os temas da atualidade e comentados como habitualmente, pelo nosso painel, Joana Amaral Dias, Miguel Macedo e Gustavo Santos. E se você que está aí desse lado, se é a primeira vez que vê este programa, a fórmula é simples, 3x3, 3 temas, 3 comentadores, e no final eles ainda vão dar as habituais notas altas e baixas do mês, que vão ser atribuídas então consoante a sua vontade. E hoje, no tema número 1, vamos falar do tema da semana, Donald Trump e a sua eleição, que está a ferir de morte as agendas globalistas aí pelo mundo, ele que tomou posse então como presidente esta semana e, portanto, está um tema bastante quentinho. No tema 2, vamos falar do movimento que foi criado pela extrema-esquerda em Portugal, um movimento contra a polícia, a propósito daquela rusga na Rua do Bem Formoso, na qual muitos habitantes locais foram revistados devido a suspeitas de ilegalidades, e que deixou a extrema-esquerda muito incomodada. E no terceiro tema vamos falar do Almirante Gouveia Melo, o tal que chantageou milhares e milhares de militares portugueses para se inocularem contra a Covid-19, o tal que disse que nunca seria político, que preferia enfiar uma corda no pescoço do que ser político e que agora tudo indica que se prepara para ser candidato presidencial e ainda por cima levado ao colo pela imprensa militante que rejubila com a possibilidade de ter um dos seus na presidência. E agora, porque eu sei que muitos de vocês já estavam cheios de saudades dos nossos comentadores, eu vou já, sem demora, dar as boas-vindas aos 3 e sim, aqui estão eles e eu confesso que também já tinha muitas saudades deste nosso espaço e por isso é com muita alegria que estamos aqui os 4 novamente pela primeira vez neste novo ano. Começo pela senhora Joana, bem-vinda, um bom ano para ti, muito obrigado. Obrigado mais uma Igualmente. vez por fazeres parte deste projeto, Joaninha. Olha, é com muito gosto, já tinha muitas saudades tuas, Sérgio, um grande abraço também ao Miguel e ao Gustavo e estou feliz porque além de estarmos de volta, eu penso que vamos ter um ano cheio de novidades, é um ano que começou de facto de uma forma operática, prometendo efetivamente apresentar grandes dinâmicas diferentes e portanto vamos a isso, a arregaçar as mangas. Exatamente. E Miguel, que bom estar de volta. Já tinha também saudades tuas, tal como a Joana. Temos muito para conversar. Bem-vindo. Olá, Sérgio. Mais uma vez, não é? Terceira temporada deste fantástico programa. Muito obrigado, meu amigo. Um beijinho para a Joana. Grande abraço para o Gustavo, meu irmão. E hoje, pelo menos, gravamos num grande dia para nós. Um dia em que muita Reni foi vendida neste país. Não sei qual é a farmacêutica, mas fartou-se de ganhar dinheiro hoje. Vamos para mais uma temporada que promete. Antes ganhar dinheiro com renis do que com vacinas, não é? É verdade. Olha, o Gustavo até já se antecipa e tudo. Boa noite, Gustavo. Nós temos estado juntos aí pela estrada, entretanto, né? Mas é sempre bom, concordas que é muito bom estarmos aqui. Já devias ter também saudades de ver aqui este quarteto aqui neste nosso programa de eleição. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, malta. Joaninha, um grande beijo para ti, um grande abraço para ti, Miguel. Que bom ver-te. Sérgio, de facto, nós temos nos cruzado por aí. É sempre muito bom partilharmos algum tempo juntos, que achamos sempre que é pouco, mas é o tempo que é possível. E temos aí, de facto, um 25 que começa a ferver. E isso vai dar aso para que nós tenhamos aqui grandes programas, mas uma temporada não é uma verdadeira temporada se no final do ano não jantarmos todos em Fátima. Também gostava também de lançar este já. Está bem? Lindo. Sem dúvida, no restaurante Tia Alice, como já aconteceu no final da primeira temporada. Ora bem, e agora, esta mensagem é para vocês aí que estão aí desse lado. Eu vou também deixar um agradecimento pelas centenas de mensagens que recebemos a pedir o regresso do 3x3 e é por isso é com muito gosto que aqui estamos. E também um agradecimento muito especial aos patrocinadores do canal Sérgio Tavares, que tornam possível que este projeto continue e que agora esteja aí pelo mundo fora, na CPLP, etc, etc. Vamos então ao primeiro programa 3x3 de 2025.
E começamos pelo incontornável tema da tomada de posse de Donald Trump como presidente, ele que está a deixar à beira de um ataque de nervos os globalistas, a extrema-esquerda e todos aqueles que tudo fizeram para que ele não fosse eleito. E aqui, ao meu painel, a pergunta que eu vou fazer é, desde já, que efeitos é que sentem já com a tomada de posse de Donald Trump e também o que é que pensam que pode acontecer que com a equipa que ele está a formar, que efeitos poderá ter esta presidência de Donald Trump pela segunda vez. Joaninha, vou começar por ti. Como é que tu vês então os efeitos que já se começam a sentir de Donald Trump como presidente e o que é que tu achas que vai acontecer e como é que tu vês a equipa que ele também preparou para este segundo mandato para que não lhe aconteça o que aconteceu no primeiro, onde autenticamente lhe fizeram a cama? Claro. Olha, Sérgio, em primeiro lugar, o efeito que já se sente é o efeito da paz. Não poderia haver outro melhor, não é? Porque a paz é um valor primordial, primeiro, primal, e sem ele nada mais é possível. E, portanto, quando efetivamente tu tens o cessar-fogo depois da carnificina que nós temos assistido no conflito israelo-palestiniano, e quando a tens, graças efetivamente aos contactos intensos entre Trump e Netanyahu, e também, obviamente, ao trabalho árduo que foi desenvolvido por a comitiva e de pessoas escolhidas pelo Trump e que, aliás, integram a sua administração e que desenvolveram o seu trabalho no Qatar, é justamente por isso que nós conseguimos efetivamente um passo de gigante na diminuição desta acrimónia no Médio Oriente. E a verdade é que o Trump toma posse já com esse trunfo em cima da mesa. Isso é absolutamente extraordinário. Gozavam, como tu te recordarás, e o Gustavo e o Miguel também, todos os espectadores, quando o Trump prometia a paz para a Ucrânia em 24 horas, ou uma semana, ou assim uma coisa, havia toda uma cáfila logo de comentadeiros e outros que vinham logo gozar com a situação, dizer que era totalmente impossível, impensável. A verdade é que Trump toma posse justamente já com este caminho da paz do Médio Oriente a ser trilhado. Isso é não só louvável, como é um tempo recorde. Eu penso que não há nada que se possa comparar. Reparem que Biden deixa a Casa Branca com um lastro de sangue gigante, não é? Desde a situação no Afeganistão, parece que muitas pessoas agora não se recordam do que é que foi aquela retirada absolutamente catastrófica, humanitariamente inaceitável que aconteceu no Afeganistão, mas não só no Afeganistão, lá está, como com a guerra na Ucrânia e este estalar, este novo estalar da guerra, do conflito entre a Palestina e Israel, e portanto é um lastro de sangue que Biden deixou e que Trump já começou a limpar. Portanto, este primeiro legado é absolutamente extraordinário. Da mesma forma que uma possibilidade de uma outro tipo de relação comercial, designadamente com a China, é muito interessante, porque nós temos assistido estes últimos dias os dias anteriores à tomada de posse, à decisão do Supremo em relação ao TikTok, de encerramento do TikTok, não é? Que é chinês, da ByteDance, e que Trump não só teve o oitavo chinês, o oitavo mais importante chinês, que é uma figura protocolar, não faz parte dos sete magníficos, mas é uma figura de alto relevo da sua tomada de posse, como efetivamente encontrou uma solução que não aliena nem os utilizadores da rede social nos Estados Unidos, nem justamente essas relações comerciais. Portanto, que são muito importantes e que nós num mundo multipolar que se desenha no século XXI, efetivamente, não se pretendem nem mais guerras frias,
nem mais conflitos armados e bélicos, pretende-se é uma inteligência estratégica que, nomeadamente, permita ao Ocidente, inclusive aos Estados Unidos, mas também à Europa, continuarem a trilhar o caminho da civilização que foi feito até hoje. E, portanto, há aqui uma série de sinais muito positivos, inclusivamente eu termino para não me alongar, inclusivamente que eu vou fazer como aquela velha aposta, eu vou comer o meu chapéu, se isso acontecer, Sérgio, porque há inclusivamente a promessa de abrir os ficheiros do assassinato de Kennedy, e isso, do ponto de vista das ligações geoestratégicas internacionais, é algo de muito sério, muito grave, com implicações muito graves também, e portanto, se isso acontecer, eu devo dizer que qualquer reserva que possa sobrar em relação a Trump terá que ser vencida. Sem dúvida. Joana, fica à vontade para depois voltares a comentar, Combinado. à medida que o Miguel e o Gustavo também derem a sua opinião. Miguel, vou passar para ti. Como é que tu vês este segundo mandato do Donald Trump? Pela fotografia até oficial que foi partilhada, ele não está para brincadeiras. Nos discursos ele declarou guerra aberta ao Deep State, à agenda woke. Hoje, na tomada de posse, disse mesmo que aqui, a partir de agora, só há homens e mulheres, não há cá essa deficiência, essa outra treta que andam a inventar. Já falou também o discurso da falácia climática. Está rodeado de uma equipa com Kennedy, com Musk, com o vice, etc. Como é que tu vês tudo isto e se sentes que ele vai a matar desta vez? Bom, primeiro, eu não desejei um feliz ano a todos, quero desejar um feliz ano aqui aos companheiros e a todos vocês que estão desse lado, um feliz ano 25. Por questões que nos são alheias, eu acho que o Trump entra de uma forma muito diferente, algo que está por trás do pano que nós não sabemos, mas ele entrou de uma forma diferente. Ele entrou aparentemente mais calmo, mas com muito mais certeza daquilo que quer fazer. Portanto, nós temos um Trump, já não é um louco, lunático que iria provocar a Terceira Guerra Mundial, mas temos uma figura que a imprensa olha como alguém com objetivos bem concretos naquilo que quer fazer. E o Trump também aprendeu isso no seu primeiro mandato. E gato escaldado à água fria tem medo, não é? Acredito que a equipa que o rodeia hoje está mais preparada do que no primeiro mandato. Em relação a tudo aquilo que ele disse no discurso dele e todo este efeito Trump que está a acontecer, eu vou um bocadinho por aquilo que disse a Joana. O efeito da paz é o primeiro efeito que nós conseguimos cheirar no ar. Porquê? Porque estamos a falar de dois conflitos que não tinham fim à vista e ainda Trump não tinha tomado posse, já tínhamos perspectivas de cessar fogo, etc., de resolver estes conflitos. Portanto, nesta primeira visão que nós temos do cheiro a paz, de tudo isto que aconteceu, já era o suficiente para dizer foi uma boa escolha Donald Trump. Foi só por isso. Acredito que não é só isso. Uma coisa que me deixou também assim bastante chocado foi ele ter dito que iria primeiro os fecheiros do Kennedy, essa questão do Kennedy, aquilo, eu acho que ninguém estava a contar com isso e acho que muita gente ficou um bocadinho a tremer. Kennedy e Luther King Jr. também, não é? Sim. Também há interesse que isso seja efetivamente, que venha à baila novamente passado tanto tempo, porque era um não assunto. Todos nós sabemos que era um não assunto. É quase como falar de Sá Carneiro aqui em Portugal. É quase como falarmos de Sá Carneiro. É um não assunto. Depois a questão da agenda verde, por exemplo, do Green Deal, quando ele assumidamente diz que primeiro está os americanos, a economia americana, e é preciso recuperar essa economia. Por fim, uma coisa também interessante foi deixar bem claro que a China não vai fazer aquilo que quer no planeta daqui para a frente. E eu vi um Trump muito mais agressivo com uma China do que, por exemplo, com uma Rússia.
O Trump tem uma coisa que eu gosto. Ele sabe lidar com todas estas grandes personalidades que dominam o mundo. Ele sabe lidar com o Putin, e não é o melhor amigo dele, e ao mesmo tempo também consegue colocar o Xi Jinping no seu devido sítio. A China esteve a fazer tudo o que quis e bem lhe apeteceu, desde o Covid até agora. Comprou e fez o que quis e espalhou as suas garras por todo o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, e o Trump sabe disso. E eu notei no discurso dele hoje que se há uma guerra fria, aproveitando a expressão da Joana, é com a própria China. A China vai ter um grande adversário que é o Trump. E ainda bem que isso acontece, porque alguém tinha que meter os chineses no sítio. Pois. Para os globalistas eu também não sou assim tão positivo, e também não vou esticar para depois também podermos aqui tocar outras opiniões. Para os globalistas eu não sou tão positivo. Eu acredito que a Agenda 2030 ela vai continuar a ser implementada. Aconteça o que acontecer, ela vai ser implementada. O que acontece depois, nós não sabemos. Com a entrada de Trump, as coisas podem demorar um pouco mais, ou então o povo europeu, por causa desta entrada de Trump, acontece duas coisas. Ou fica na mão dos globalistas de uma vez por todas, que ainda não está, todos nós sabemos, ou então há uma revolta, digamos, quase continental da Europa, ao perceberem aquilo que acontece nos países europeus e com os grandes senhores da Europa em relação àquilo que promete os Estados Unidos daqui para a frente. Eu falo, por exemplo, a NATO, toda a gente viu isso a acontecer, a imprensa a perder muito tempo com pequenos detalhes que não interessam, mas não é propriamente onde está o miolo da questão. Dos 3%, dos 4%, quem é que falou do investimento na defesa, se foi o Trump, se foi o secretário-geral da NATO, enfim, esta questão dos 2%, 3%, 4% de investimento na defesa, eu acredito que isto é o Trump a dizer que a NATO está na minha mão e quem não participar exatamente do mesmo partido que os Estados Unidos participam, porque os Estados Unidos são donos praticamente da NATO, só pelo dinheiro que colocam lá, eu vou fazer o que quero. E eu acredito que a Europa não vai deixar que isso aconteça. Nós temos aqui pessoas muito perigosas e que não vão ser vencidas assim tão facilmente, como por exemplo Macron. Macron não se vai deixar vencer por Trump assim tão facilmente. A Alemanha também não acredito que se vai entregar assim tão facilmente. E, portanto, acredito que podemos ver uma posição de mudança de estratégia dos próprios globalistas, da própria Europa, para acompanhar este movimento do Trump. Isso pode ser bom, pode ser mau. O tempo dirá. Mas para já, super positivo. Uma coisa que eu queria também dizer aqui está a ser lindo de ver aquilo que está acontecendo na nossa imprensa. Eu não consigo entender como é que alguém ainda tem credibilidade única e simplesmente na imprensa depois de ouvir e ver certas coisas desta tomada de posse nos telejornais. Sim, tem sido escandaloso e daqui a bocadinho vou perguntar isso também à Joana. Só dizer que, Miguel, estavas a falar que Macron não caiu, etc., mas o Justin Trudeau, esse já foi pelo caminho, esse aí é a personificação dos fantoches globalistas, pode ser já o efeito Trump também. Ora, Gustavo, além da guerra que já terminou então em Israel e na Palestina, com o dedo de Trump, também Zuckerberg magicamente mudou de lado e veio admitir que foi obrigado a censurar-nos injustamente. Só lhe faltou pedir desculpa, não pediu desculpa, mas devia ter pedido desculpa. E agora parece que está arrependido. Como é que tu vês então os efeitos Trump e essa nuance de Zuckerberg e da Meta, Instagram e tudo mais, a estarem agora aparentemente arrependidos? Sim, eu tive a oportunidade de fazer um vídeo bastante arrojado, mal ouvi as declarações do coitadinho, não é? Esta malta com muito dinheiro tem uma forte tendência para se virarem de cúmplices ou culpados para vítimas. E foi exatamente o que fez o Mark Zuckerberg. De repente é uma vítima, nunca quis o mal de ninguém, nunca quis censurar a verdade de ninguém, na liberdade de ninguém, foi só obrigado pela administração Biden. É muito interessante como as pessoas viram das coisas a seu favor e o povo acredita e agora é o novo herói. Pronto. O que é que
Eu queria dizer que esse vídeo que eu gravei, mal vi esta declaração dele, é um vídeo arrojadíssimo, e aqui está provado que de facto ele mandou os fact-checkers corruptos embora, porque aquele vídeo jamais passaria e jamais continuaria a ter visualizações se mantivesse tudo igual. Portanto, alguma mudança aconteceu de certeza. Eu continuo sem poder promover, patrocinar conteúdos, e continuo sem poder entrar em direto no meu Instagram. São questões do passado, mas atualmente, de facto, esses fact-checkers foram-se embora e eu sinto uma liberdade muito maior para pôr tudo aqui fora. Portanto, aí é de facto um ponto saudável, e só acontece também porque o Trump ganhou. Se a Kamala tivesse ganho, esta assunção desta questão jamais teria acontecido e nós continuaríamos em segredo, embora nós já o soubéssemos, mas o povo continuaria sem saber que estava a ser censurado e a ser-lhe roubado o direito de se expressar livremente. Pronto, em relação à questão do Trump, gosto ou não, identifique-se com os géneros de comunicação ou não, eu acredito claramente que toda esta viagem, desde o início da campanha do Trump até ao apogeu de hoje, até ao discurso de apresentação de hoje, é uma viagem divina. E não digo divina, não chamo que existe, não digo que houve aqui uma intervenção divina porque aquela bala passou a centímetros de lhe roubar a vida. Não é tanto por aí. É mais porque se conseguiu vergar a administração Biden, uma administração absolutamente criminosa e sanguinária, como a Joana falou, conseguiu-se vergar a Kamala, que tinha toda a comunicação social com ela. E conseguiu-se também calar, e a Joana também usou esse termo, os comentadores aqui de Portugal e um pouco por toda a Europa, sobretudo, que sem vergonha absolutamente nenhuma, com uma parcialidade gigante, a fazer campanhas contra Trump, mesmo sendo a Kamala mostrando que não tinha habilitações, que não tinha carisma, que não tinha espírito de liderança, mas sempre a mandar Trump abaixo. E então eu acho que isto foi, de facto, houve aqui uma intervenção divina para que tudo isto acontecesse como tinha que acontecer. O mundo não poderia continuar se Trump não tivesse. Se o mundo continuasse como estava, nós estaríamos a passar mal e iríamos passar cada vez pior. Portanto, eu acredito que houve aqui, de facto, uma intervenção divina, e a somar à questão da paz, que a Joana e o Miguel falaram, eu gostava também de somar a essa questão a verdade. A Trump está claramente a trazer a verdade. Trump e a sua equipa. E nada, para mim, nada é mais importante do que isso. E é por isso que havia tantas ameaças e tantos inimigos. Porque a verdade não dá jeito nenhum aos globalistas, não dá jeito nenhum à maioria das pessoas que está acomodada e sentada confortavelmente no poder, a espezinhar o povo. Então Trump vem trazer a verdade na saúde, que para mim é uma questão fundamental. Esta associação ao Kennedy é extraordinária. Portanto, Trump, gosto ou não, identifiquemos ou não com o género, eu acho-lhe uma certa graça. Ele vem trazer não só a paz, como vem trazer também a verdade. E o mundo precisava tanto de uma coisa como de outra. Paz para confiar numa vida melhor, e verdade para saber com que linhas se pode cozer um novo mundo, uma nova terra. É isso. E pegando aí no teu assunto, Joana, Zuckerberg, tu também sofreste na pele, tal como eu. Todos aqui fomos censurados, páginas deitadas abaixo, posts eliminados com textos oficiais, até às vezes jornais e televisões. Ele admitiu então que foi obrigado a censurar. Tu confias neste novo Zuckerberg, ou és como eu, que não perdoa? Eu jamais perdoarei a censura desleal, nojenta que ele promoveu num período cirúrgico da nossa vida, que foi na pandemia. Como é que tu vês este volte-face do efeito Trump, mas neste caso em relação ao Zuckerberg? O
O Zuckerberg não passa de um grande lambotas, não é? Onde há poder, está lá o Zuckerberg a engraxar a biqueira do sapato. Ele não se importa nada que qualquer bota cardada lhe pise em cima do pescoço, desde que os seus negócios continuem garantidos. Isto é Zuckerberg, sempre foi assim e vai continuar a ser. Aquelas lágrimas de crocodilo que verteu, tentando ao mesmo tempo sacudir a água do capote e dizendo que foi a administração Biden que o obrigou a fazer aquilo que ele fez. É um comportamento completamente hipócrita. Olha, eu gostava que Zuckerberg devolvesse a minha conta com 150 mil seguidores que eu tinha no Instagram há 3 anos. Portanto, agora essa conta se calhar teria 200 mil seguidores ou 200 e tal mil, e que foi completamente exterminada de um dia para o outro, absolutamente cancelada, porque pura e simplesmente eu disse que provavelmente a lógica era que o vírus viesse do laboratório que tinha ganho de função, que fazia ganho de função em Wuhan, e que isso é que era o raciocínio mais lógico e mais evidente do que estar com teorias elaboradas sobre uma suposta origem de transmissão de animal, homem, por aí fora, que isso não fazia sentido nenhum se havia ali um laboratório com ganho de função, sabendo nós que tantas vezes há fugas, essas fugas são sistemáticas e que, aliás, aquilo que nós deveríamos fazer era, de facto, pugnar pelo mundo com desarmamento nuclear e desarmamento biológico. Sim. Parar a guerra biológica, porque ela, de facto, foi liberalizada e pululam por este planeta fora muitos gabinetes e muitos laboratórios com ganho de função que são perigosíssimos. E, portanto, isso é que eu gostava que o Zuckerberg tivesse feito, é devolvido a minha conta com 150 mil ou 200 mil seguidores, que também fazia parte, era uma ferramenta de trabalho para mim, como devem imaginar, e portanto também era o meu ganha-pão, honesto, sempre lá está, na busca pela verdade e pela justiça, e como eu estou a falar de mim porque é o meu caso, mas é o caso que eu melhor conheço, mas como o meu caso são são milhares de casos. Comigo aconteceu mesmo, aconteceu Não é? mesmo A comigo. ceifeira, aquilo foi uma autêntica máquina debulhadora. E aconteceu também no Facebook, etc. Aliás, shadow banning, posts cancelados, etc. Mas no meu caso foi uma conta inteira que eu nunca mais recuperei. Tive que recomeçar há 3 anos do zero, voltar à estaca zero seguidores, começar outra vez do princípio, e não só zero seguidores, como perdi todo um acervo. E tu sabes, todos nós aqui sabemos que trabalhamos com redes sociais, sabemos o que isso é. Perdi um acervo, perdi um arquivo de vídeos, de fotos, de conversas, de comentários, seguidores, enfim, material muito importante para mim e que foi totalmente abaixo. Portanto, além disso, esta hipocrisia geral do Zuckerberg é o que nós estamos a assistir às televisões mainstream neste momento com a tomada de posse, e também Biden toma posse dizendo uma série de mentiras, difundindo uma série de mentiras sobre a sua própria situação presidencial, e de facto também com um grau de hipocrisia absolutamente gritante. Como é que é possível que estejam tão preocupados agora com a presença do Elon Musk na primeira fila da tomada de posse? Quando foi Biden, estava na primeira fila o CEO da Apple, o CEO Da BlackRock. do Google, que é só o principal motor de pesquisa, dizem agora que estão muito preocupados com a disseminação de informação, de uma putativa, uma eventual disseminação de informação falsa. Então, e o Google, que é o principal motor de pesquisa, que é a ferramenta mais fácil para manipular milhões e milhões e milhões de pessoas, não é? Porque então se preocuparam então com o Zuckerberg, que estava completamente do lado de Biden e que tem 1/3 da população mundial, 1/3 da população mundial nas suas redes sociais, 1/3. Ele sabe tudo sobre 1/3 da população mundial. O que é que essas pessoas, todos nós que estamos no Meta, o que é que pensamos, como é que pensamos, o que é que fazemos, o que é que não fazemos, por aí fora. Portanto, é profundamente hipócrita quando nós sabemos que a campanha da Kamala Harris teve um financiamento muito superior ao do Trump, tinha muito mais bilionários ultra ricos E do seu artistas. lado.
E artistas Exatamente. todos. Sim, tudo do seu lado, e portanto isto revela até que ponto é que conseguem ir nesta duplicidade de critérios, de dois pesos e duas medidas, não conhecem limites, tudo serve para fazerem spin e para justificarem narrativas completamente desconectadas do real, narrativas que são completamente deslaçadas dos factos e também dos sentimentos das populações, mas dos factos propriamente ditos. E, portanto, é isto, Sérgio. Eu espero bem que eu sou cética sempre, por personalidade e por formação. Sou muito cética em relação a qualquer governo, em relação a qualquer presidente. Pague sempre para ver. Portanto, continuo cética, mas confesso que esperançosa. Pois, como todos nós. Esperançosa, muito esperançosa que de facto isto possa mudar e que a liberdade, Sérgio, quando eu, no princípio deste milénio, fui várias vezes molestada pela polícia, ou mesmo presa, por ir às manifestações alter globalização, contra a globalização. Havia um slogan gigante que passava nessas manifestações em Porto Alegre, em Davos, em Sevilha, que dizia: a liberdade está a passar por aqui. Tomara possamos assumir cada uma destas palavras. A liberdade esteja a passar por aqui. É isso, é como tu dizes, é a nossa esperança, porque, como disse o Gustavo, eu imagino se Kamala ganhasse, nós entraríamos numa era completa de trevas mesmo, Sim. de escuridão profunda, de desânimo na humanidade e, portanto, é esperança, obviamente. Miguel, a última questão para ti tem a ver precisamente com Elon Musk, porque se até agora Biden e os globalistas tinham Jorge Soros, Bill Gates, essa gentalha toda que tirou os últimos dias de vida para nos arruinar a nossa vida a nós. Donald Trump tem agora o trilionário homem mais rico da Terra, que ele sozinho tem uma riqueza de país de 40 Jorge Soros. Isso agora pode ser muito importante para que não aconteça o que aconteceu da primeira vez, em que fizeram a cama a Donald Trump, a própria imprensa, as redes sociais, porque agora, além do Elon Musk, também há uma rede X. Então eu pergunto-te como é que tu vês também este papel fundamental do Elon Musk e se Donald Trump teria ganho as eleições se não existisse o X, ou seja, se ainda existisse o antigo Twitter. Eu sou-te sincero que eu nem sei como é que o Trump ganhou as eleições. Sabem uma coisa que me assusta? Nada, aliás, não é nada contra, é a minha opinião. É deixarmos o futuro do planeta e também, de certa forma, o nosso futuro nas mãos do povo americano. Foi isso que aconteceu. Isso assusta-me um bocado. Um único povo, ter o poder de decidir para que lado vai o mundo. Se vai para um apocalipse ou se vai para a liberdade ou para a verdade, como disse o Gustavo. Eu, aproveitando aquilo que disse, e vou responder à tua pergunta sobre o Elon Musk, mas queria dizer aqui uma coisa antes. Aproveitando o que disse a Joana, de facto isto não se trata de idolatria a nenhuma personagem, que seja o Trump, seja o Elon Musk, seja quem for. Eu também pago para ver e sou cético, mas neste momento, quem está nesta batalha, que é uma batalha não só política, social, moral, mas também espiritual, acredito eu, quem está nesta batalha sabe que nós temos que... E as guerras funcionam assim. Aliás, o livro A Arte da Guerra diz exatamente isso. Nós temos que tomar um dos lados para combater. Portanto, nesta batalha que nós combatemos, eu sei qual é o meu lado. E o meu lado sempre foi Trump, no primeiro mandato, agora continua a ser Trump, embora eu continue com as minhas reservas, exatamente como disse a Joana, e isso é muito importante, não idolatrar ninguém e acreditar que vamos ter um salvador como se fosse algo divino, aproveitando até o lance do Gustavo, que é algo divino que vai estalar os dedos e salvou o planeta inteiro. Não acredito nisso, mas acredito que hoje estamos mais perto de combater no mesmo nível que não estávamos anteriormente. Outra coisa interessante que basta um pensamento muito, muito prático, é que antes de Trump, eu estou a falar do primeiro mandato, não agora. Reparem, no primeiro mandato, antes de Trump, nós tínhamos conflitos.
Durante o mandato de Trump, os conflitos acabaram e tivemos uma paz, podemos chamar até de paz podre, mas uma paz. Mal saiu o Trump, começaram os conflitos outra vez. Eu pergunto às pessoas lá em casa, independentemente se gostam ou não do Trump, não me interessa, porque eu aqui não estou para gostar de ninguém, eu estou aqui para que eles realizem coisas que eu não consigo realizar dentro daquilo que são as minhas ideias, os meus valores. Mas isto não entra na cabeça das pessoas única e simplesmente, que vai contra tudo aquilo que é dissipado pela desinformação da imprensa. Outra coisa, quem é que vai pedir responsabilidade à Meta, neste caso ao Zuckerberg, ao Facebook, por assumidamente ter censurado cidadãos de vários países? Quem é que vai pedir uma indenização ao Zuckerberg? Quem é que vai pedir essa indenização aos fact-checkings que manipularam as verdades, segundo as palavras do próprio dono da empresa? Quem é que vai pedir responsabilidades ao polígrafo da vida e aos observadores da vida? Aqui falo em Portugal. Onde é que a Joana se pode queixar ou pedir uma indenização por causa da conta dela de 150 mil pessoas? É que ninguém está a sofrer consequências no meio disto. Foi assumido que existia manipulação, censura, e agora eu sou inocente, siga para a frente. Está tudo bem. Ninguém está a pedir responsabilidade a estes poderosos. Ninguém quer saber como é que isto aconteceu no fundo. Ninguém abre uma investigação, os Estados Unidos, o governo português, sei lá. Quer dizer, está tudo bem, não se passa nada. Mas, Miguel, temos de ter... Os poderosos funcionam com favores em cadeia, pá. Sim, uma mãozinha lá para a outra. Mas as próprias pessoas deviam questionar, então nós fomos censurados, manipulados e ninguém pede responsabilidade a estas pessoas. E depois, há caldo rei, cuidado que o Elon Musk vai manipular toda a gente. Primeiro, a única rede social que se pode dizer que existe alguma liberdade é o X. Embora aquilo seja uma anarquia de todo tamanho, esse é que é o objetivo de liberdade, é ser uma anarquia. Segundo, se ele está ou não a influenciar politicamente os Estados Unidos, não está a fazer mais do que aquilo que a esquerda dos democratas e todo Hollywood... As televisões todas? As televisões, claro. E não só, como disse a Joana, CEO de Apple, CEO de Google, sentados na primeira fila, quando foi Biden, ninguém questionou estas pessoas, só estamos a questionar agora o envolvimento de Elon Musk. São questões que nós, aqui, temos que trazer para o nosso público também levar isto a outros caminhos, para que as pessoas comecem a pensar um bocadinho, porque pela primeira vez nós estamos em pé, ou vamos ficar, acredito eu, em pé de igualdade nesta batalha, contra Soros, contra Bill Gates, contra essa gente toda, por causa de um único povo. Eu insisto aqui, o povo americano decidiu o futuro do planeta. Isto é assustador, isto é muito assustador, mas pelo menos decidiu de uma forma que eu acredito que seja a melhor. Não porque eu acho que o Trump é espetacular e vai resolver todos os problemas, ninguém é assim, ninguém é perfeito, mas acima de tudo porque ele está, e como disse o Gustavo, a trazer as verdades, e essas verdades vão incomodar muita gente, e talvez os 2 primeiros anos sejam muito complicados para Trump, porque depois existem eleições nos Estados Unidos e Trump tem que conseguir na mesma o apoio para continuar o seu caminho, e posteriormente tem que preparar um candidato para o futuro. Porque, por exemplo, o Brasil não fez essa preparação e aconteceu o que aconteceu no Brasil com o Bolsonaro. Portanto, o Trump não vai cair nesse erro, acredito que não vai cair nesse erro. E o envolvimento do Elon Musk acho muito interessante por todo o contexto, desde que o Elon Musk surge com a Tesla, posteriormente com a SpaceX, posteriormente a comprar o Twitter, o envolvimento dele com o Trump. E respondendo à tua pergunta, eu acho que se o Elon Musk não metesse o bedelho, usando uma expressão portuguesa, talvez hoje não tivéssemos Trump na presidência, talvez. Sim, sem dúvida. Deixa-me aqui então só para questionar rapidamente, Gustavo, tu achas que agora Donald Trump não vai cometer os erros do passado, ou seja, ele criou ali uma espécie de escudo
para todos os ataques que aconteceram no primeiro mandato, porque foi surpreendido com uma pandemia, com uma série de coisas, pelo discurso dele, que ele já declarou guerra à agenda woke, declarou guerra a esta história do género, da ideologia de género, à falácia climática, à falácia pandémica, tudo mais. Achas que fica bem mais difícil agora, por exemplo, para nos amedrontarem com uma pandemia? Eu pergunto isto porquê? Porque ainda esta semana recebi uma mensagem: Sérgio, na China já está aí o vírus, vamos ser outra vez massacrados com uma pandemia. E eu, na minha convicção, eu respondi não, porque agora temos Donald Trump, agora temos Elon Musk, agora temos uma rede X onde podemos dizer a verdade, agora temos uma equipa que está preparada para fazer face às mentiras climáticas, às mentiras pandémicas. Tu acreditas que isso vai ser determinante para o caso deles tentarem novamente inventar, cozinhar uma pandemia que desta vez não vão conseguir enquanto Donald Trump lá estiver? Completamente. Donald Trump e o Kennedy. Nessa parte é fortíssimo e ele também não dorme, e teve anos e anos e anos a querer ter o palco e a merecer ter o palco que tem agora para pôr em prática e comunicar tudo aquilo que sabe, tudo aquilo que estudou, tudo aquilo em que acredita, tudo aquilo que investigou, portanto, em termos de saúde pública e de ameaças de pandemias e vírus e venha o que vier, penso que essa malta está muito bem preparada. É como se fossem uns mosqueteiros agora, não é? Tendo em conta que vivemos num mundo onde o dinheiro tem uma força gigantesca, era fundamental que a malta com muito dinheiro se juntasse em nome do bem, em nome da verdade, em nome da paz, e creio que é isso que nós temos agora. Temos malta com muito dinheiro, logo com muito poder neste mundo material onde estamos, do lado certo, e portanto eu penso que isso será, acredito profundamente que isso será dará uma esperança enorme às pessoas, mas também, em nome da verdade, daquilo que falei há pouco, essa verdade, ao vir ao de cima, vai despertar muita gente, inclusivamente céticos, sobre aquilo que está a ser, ou estava a ser, e continuará a ser. Eu também estou de acordo com a Agenda 2030, vai continuar pelo seu caminho, mas que estava a ser operado em segredo, desde o controlo com aquilo que respiramos, seja os químicos que são largados no céu, os vírus que são largados de laboratório, ou o abate gratuito da natureza, seja o controle daquilo que comemos e bebemos, que é brutal, seja o controle também daquilo que tomamos, nomeadamente vacinas, fármacos, antidepressivos, tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu estou em crer que nós temos aqui uma espécie de mosqueteiros podres de ricos que vão, de facto, garantir um despertar coletivo gigante, independentemente dos erros que possam ser cometidos, dos excessos que possam ser cometidos, como o Miguel falou, e muito bem, somos todos humanos, portanto, erros irão acontecer, quedas irão acontecer, falhas irão acontecer, mas nós estamos mais salvaguardados agora. Há muito dinheiro do lado do bem, e eu só quero acreditar que esta malta não levanta os pés do chão, que se enraiza no chão e que coloca como prioridade a missão em nome das pessoas, o serviço em nome das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E se agora com Donald Trump temos então uma meta e um Instagram livre de fact-checkers e com maior liberdade de expressão, com Elon Musk temos um X que conseguiu deitar aquele Twitter que era um antro de podridão, de censura, e que agora temos liberdade. Eu imagino quando Elon Musk comprar uma televisão, porque eu tenho a certeza absoluta que ele vai comprar uma televisão, porque eles não vão deixar as televisões ficarem nas mãos desta gente sem escrúpulos e a continuar a mentir desta forma, portanto aí as coisas mudarão. Deixem só então dizer-vos, antes de passar para o tema 2, que Biden no último ato de demência, ele concedeu um perdão, assim na calada da noite, a Anthony Fauci, por tudo aquilo por todos os crimes que andou a cometer. Portanto, eles estão mesmo com o rabo preso, mas eu acho que a justiça tarda, mas vai sempre chegar. Portanto, mesmo com este perdão, Fauci um dia há de pagar por todos os crimes que andou a cometer contra a humanidade. Muito obrigado pelos vossos comentários neste primeiro tema. Vamos agora rapidamente para o segundo tema, bem mais curto. É um tema que já foi muito falado aqui pela opinião pública, mas que era sempre importante trazermos para aqui. Vamos então ao tema 2.
E neste tema 2 falamos então desse movimento, não tanto do incidente, porque não, para mim não foi nenhum incidente, a rusga policial na Rua do Bem Formoso, foi uma atuação normal da polícia, mas o que é aqui que é necessário falar foi o movimento que foi criado pela extrema-esquerda contra a polícia, foram feitos até pedidos, documentos abaixo-assinados por figuras públicas, comentadores, os habituais comentadores escolhidos a dedo pela televisão, contra a polícia, numa rusga então onde muitos habitantes locais foram revistados devido à suspeita de ilegalidades e que levou então a que a extrema-esquerda ficasse muito incomodada e as comentadoras, como Mafalda Anjos e afins, a fazerem abaixo-assinados contra a polícia. Ora, aquilo que eu vou perguntar aqui aos nossos comentadores, e começo já pela Joana, como é que tu viste esta polémica e se não tens a mesma memória que eu, que isto sempre aconteceu, estas rusgas, principalmente na Amadora, na Cova de Amor, eu sempre vi aquela gente toda e grande parte deles até de africanos a acontecer isto, mas agora parece que ali na zona do Bem Formoso é uma zona santa, onde ninguém pode ser revistado. Como é que tu viste toda esta polémica? Eu sei que tens comentado nas televisões largamente, mas para quem não vê televisão, e o Canal 6 Tavares tem muita gente, felizmente, não vê televisão, a tua opinião sobre este movimento, não tanto sobre a rusga, mas um movimento que se criou à volta contra a polícia. Olha, a rusga, muito rapidamente, Sérgio, é normalíssimo. Sabes que eu sou de Coimbra e sou do tempo em que havia rusgas na Praça da República, que era um sítio onde muitos estudantes se concentravam. Havia rusgas de encostar à parede e revistar os estudantes, e às vezes era para apanhar umas pedritas de AX e assim umas coisas insignificantes. Na verdade, o que servia era para manter a ordem e evitar problemas de maior. Nessa altura não me lembro de haver nenhum movimento com tanta expressão de não desencostem à parede, que movimento esse que eu vi com asco. Asco é a palavra que eu senti muito forte repugnância, porque eu não vejo estas pessoas a manifestarem-se nem com metade do fulgor ou verve em relação aos 2 milhões de pobres que existem em Portugal. E também não vejo a levantarem grimpa nem tirarem os glúteos do sofá para defenderem os milhares de crianças que estão institucionalizadas em Portugal. Portugal é um país recordista de que número de crianças em instituições. Isto é muito triste. E também não vejo estas pessoas a mexerem o dedo mindinho por outras causas, nomeadamente pelos idosos em Portugal, que continuam a morrer de fome e de frio. E, portanto, com pensões de miséria. Portanto, o que é que estas pessoas vão manifestar? Vão se manifestar por pessoas que são, muitos deles, é verdade que vieram para aqui à procura de trabalho, são mão de obra escrava, explorados, mas entre os quais existem muitos delinquentes, muitas pessoas que são sem papéis ou que não estão devidamente documentadas, que estão ilegais, e que, aliás, não é por acaso que a Rua do Bem Formoso tem a própria rua, que é só um pequeno troço, para quem não conhece, é um bocadinho de nada além do Martim Moniz, onde acontecem sistematicamente problemas de assaltos com facas, por aí fora, e onde recentemente foi uma senhora idosa assassinada, justamente para roubarem os trocos. Aliás, ainda agora aconteceu mais uma violação de uma cidadã estrangeira no Martim Moniz. E, portanto, é por isto que se vão manifestar. São estas as prioridades destas pessoas. Aquilo foi, de facto, uma operação da polícia normal, sem qualquer diferença em relação a outra situação qualquer, e, no entanto, provocou esta reação, porque estas pessoas são interessadas em dividir para reinar, em agitar as águas, em maldizerem a polícia, por aí fora, e, sobretudo, estão interessadas em que continua a entrar de uma forma completamente desordenada. E há bocado falávamos de Trump. Trump tem uma promessa de expulsar milhares de imigrantes ilegais do país, mas na verdade a Europa continua enxameada via justamente Jorge Soros e outros ditos benfeitores, mas que não passam de lobos com pele de cordeiro, continua enxameada de imigrantes ilegais que vêm para aqui despejados, não é? Derramados nas costas europeias,
e que, obviamente, que depois eles próprios, sem família, sozinhos, sem rede, sem trabalho, sem objetivos, sem futuro, é muito fácil, com certeza, caírem na delinquência e na para mais, muitos deles tendo hábitos e visões, perspectivas culturais muito diferentes das nossas. E, portanto, eu vi estas manifestações com profundo asco, continuo a ver que muitas pessoas, depois de estarem números em cima da mesa, de haver efetivamente o apelo a que se trabalhe com factos e não com percepções, como eles dizem. Afinal, quem tem as percepções são eles. Porque o número do RASI, o último relatório, está para sair para abril o próximo, o último relatório da Administração Interna mostra o aumento da criminalidade justamente nesta tipificação de crimes. Nós estamos a falar de tráfico de pessoas, rixas entre gangues, auxílio à imigração ilegal. É isto que estamos a falar, precisamente. E, inclusivamente, até o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, veio justamente dizer que não existem números alarmantes, torcendo de uma forma inaceitável estas cifras, distorcendo os números. E, portanto, quer dizer, desde de vários elementos da esquerda até algumas pessoas supostamente de centro, até instituições, estão de facto a remar para um sítio muito perigoso. Portugal quer continuar a ser um país seguro. Portugal quer continuar a ser um país onde as pessoas possam andar à vontade nas ruas, circular com tranquilidade, e isso não é compaginável, não é compatível, isto não é compatível, efetivamente, com este tipo de imigração, este tipo de guetização das pessoas, como acontece no Martim Moniz, e, portanto, temos que parar, temos que refletir e mudar aqui algumas coisas. Sim, exatamente. E de facto não vemos depois essas mesmas pessoas que se manifestaram a manifestarem-se pelas vítimas de violações, todos estes casos que temos visto. E Gustavo, eu queria te perguntar como é que tu vês esta desautorização? Isto aqui com certeza não é inocente, quererem desautorizar a polícia, quererem enfraquecer a polícia. Isto pode até ter efeitos futuros, por exemplo, aquelas rusgas que nós víamos na Cova da Moura contra a droga, contra outras armas, etc. Agora a polícia se calhar vai ter medo até de fazer, porque há sempre alguém com telemóvel e lá vêm eles com a agenda do racismo, da xenofobia, quando eram coisas que sempre aconteceram. E consideras, como é que tu vês tudo isto e se consideras que isto é inocente, se isto tem a ver com a agenda, como é que tu vês tudo? Isto tem claramente a ver com a agenda. Se o objetivo é controlar a população mundial, e a Europa, digamos assim, seria o continente mais seguro de todos, vamos deixar entrar estas pessoas, que muitas delas são mais vítimas do que criminosas, mas vamos deixar entrar estas pessoas de tal forma que elas possam gerar insegurança no povo e dessa insegurança o medo. E, portanto, um povo com medo é um povo facilmente controlável. Portanto, claramente que isso faz parte de uma agenda, é algo que está estudado, que está pensado, que está arquitetado, e é por isso que as pessoas que vêm, ilegalmente ou não, têm fundos que o Estado português lhes oferece, e facilita também a legalização, e por isso também se criam movimentos e revoluções contra aqueles que deviam e devem garantir a segurança dos portugueses. Agora, nós vivemos num país com uma enorme taxa de ejaculação precoce. À mínima coisa, a malta ejacula. Pronto, e então criam-se estas manifestações e estes abaixo-assinados. Estes abaixo-assinados com uma rapidez, por coisas de nada. Eu no outro dia ia na estrada com 2 filhos meus, ia distraído e pisei um traço contínuo para entrar numa grande superfície. Pisei. Aquilo antes estava em obras e a malta passava. E agora, as obras tinham acabado e fizeram um traço contínuo e eu não reparei e virei tranquilamente, não meti ninguém em perigo, nem dei que estava a ser perseguido. E quando paro nessa grande superfície, estou a sair do carro e tenho 3 polícias atrás de mim com o carro que me pediram os documentos e que me multaram. Eu também podia agora ejacular precocemente e vir para as redes sociais e dizer que estes gajos abusam da autoridade. Não. Eu claramente incorri
nem é algo que não devia ter feito, ainda que de uma forma distraída. Portanto, tive que ser punido com isso, como aquelas pessoas que aconteceu em Lisboa, tiveram que ser encostadas à parede, e aqui eu gostava de lembrar uma operação idêntica que aconteceu, penso que no mesmo lugar, em 99, e que chamaram a Operação Caril. Se nós hoje chamássemos Operação Caril àquilo que aconteceu, o que seria, não é? O que seria? Aí não era um abaixo-assinado, era, não sei, alguma coisa gravíssima. A realidade, Gustavo, a realidade consegue superar a ficção, não é? É incrível, não é? É incrível, é incrível. Incrível. Porque quando eu digo, desculpa lá estar a meter aqui esta bucha, mas quando eu digo que de facto o mundo mudou brutalmente Então a desde o bucha. princípio do Estás milénio para a falar em agora, bucha, cuidado. diz, não Bucha, percebi. estás a falar em bucha, a bucha pode ofender alguém também, cuidado. É gordofobia. Exato. É a gordofobia. Mas é verdade, quando eu digo que o mundo mudou radicalmente desde o princípio do milénio para cá, é verdade. Em 1999 faziam-se estas rusgas, toda a gente aplaudia e chamavam-lhe Operação Caril. Agora faz uma rusga destas. E por acaso até foram os portugueses que foram detidos, não sei o quê. E fazem-se manifestações gigantes, Pois. das maiores de sempre, contra a polícia, quer dizer. Ejaculações precoces. E atenção, porque nós temos a polícia, os polícias é a única entidade que pode pegar numa arma e apontar uma arma a um civil. É a única entidade. O Presidente da República não pode, o Primeiro-Ministro não pode, ninguém pode. A polícia pode. A polícia tem essa autoridade. E por isso, naturalmente, tem que haver formação, porque há polícias que são muito jovens, muito inexperientes na vida, portanto tem que se acreditar que a formação existe e que se aposta na formação. Porque é preciso, de facto, para se ter o direito de se apontar uma arma a alguém, tem que haver formação e uma preparação da pessoa para isso acontecer. As únicas pessoas que podem fazer são os polícias e os criminosos. Os criminosos não têm formação nenhuma. Portanto, aquilo que aconteceu em Lisboa é absolutamente normal. Quando estamos a falar de suspeito, eu também fui mandado parar, multaram e está tudo bem, tenho que assumir aquilo que fiz, foi sem querer, mas tenho que assumir aquilo que fiz. E o que aconteceu em Lisboa é absolutamente normal numa zona perigosa, cada vez mais perigosa, uma das zonas em Portugal que está maniatada por, de facto, muitas pessoas que vieram de países diferentes, muitas delas são vítimas do sistema também, porque mandaram-nas para cá com altíssimas promessas e com garantias, e, portanto, foram enganadas, muitas delas são vítimas e outras são criminosas, e, portanto, se são criminosas, têm que pagar pelos crimes que cometem, sejam elas do Nepal, do Bangladesh, de Marrocos, portuguesas, seja elas de onde for. Agora, claramente, há uma fortíssima incidência, há uma colonização, uma invasão que é também alimentada e propagandeada pelo nosso governo. E pela imprensa também. O princípio de trazer insegurança a Portugal, como outros governos noutros países europeus, porque pessoas inseguras têm medo e pessoas com medo são facilmente controláveis. É isso, e porem-nos uns contra os outros, porque é isso que acaba por acontecer. E de facto, aquela zona não é Portugal, aquilo não é Portugal, manifestamente não é Portugal. Mas Gustavo, foste desenterrar a Operação Caril. A Operação Caril, agora podia ser a Operação Chamuça. A sério, a Operação Caril foi lindo. 99 podia-se dizer, é como aquele Fernando Rocha, ele diz, as piadas que eu fazia antigamente, se fizer agora sou acusado de tudo e mais alguma coisa. Portanto, agora não podiam chamar a Operação Caril. Ora, Miguel, tu vais fechar este assunto, eu pergunto então, porquê que a extrema-esquerda está contra a polícia para uma coisa que sempre aconteceu, até nos estádios de futebol, eu próprio já fui encostado à parede nos jogos do Sporting. Porquê que a extrema-esquerda e os comentadores da televisão, da SIC, da TVI, da CNN... Não é só a extrema-esquerda, Sérgio, desculpa, é o Bloco de Esquerda, mas é também o Partido Socialista e muitas pessoas do PSD. Do PSD, exatamente, pois... Exatamente. Bem corrigido. Porquê que esta gente toda, Miguel, quer enfraquecer a polícia e está contra a polícia? Porque estou contra o Chega, desculpa, Miguel. Não é? Olha o microfone, Miguel.
Bom, isto já faz parte das origens daquilo que são os movimentos revolucionários da esquerda, sempre estiveram contra as polícias e não é isso que me preocupa aqui, que a extrema-esquerda e os movimentos mais de esquerda dentro da direita fofinha, da suposta direita, como disse a Joana, PS, PSD, dentro do PS tem uma linha se calhar mais radical do que alguns militantes do próprio Bloco de Esquerda e ninguém fala disso. E alguns deles até têm algum poder atualmente dentro do partido. Isto para mim, sinceramente, isto é um não assunto. Isto para mim foi desculpem-me a linguagem, mas isto foi uma palhaçada autêntica. Como é que é possível estarmos 1 ou 2 semanas a falar de um assunto, de uma coisa que é perfeitamente normal no nosso país, operações desse género em Portugal? De encostar as pessoas à parede e essa treta toda. Nos estádios de futebol acontece isso. Aconteceu sempre. Eu não digo todos os dias, mas provavelmente quase todas as semanas devem acontecer operações deste género no país. O que nós tivemos aqui, e é isso que me preocupa, é que podemos ver que, além destes movimentos da extrema-esquerda, essas pessoas ligadas a esses movimentos que estão ligados ao globalismo, à agenda woke, nós podemos ver que a imprensa ainda tem muito, muito poder de manipulação sobre a população. Porque conseguiram estar a falar deste assunto e colocaram todos a falar disto. É que depois têm que vir todos os comentadores, aqueles mais à direita, aqueles mais à esquerda, ou até aqueles que nem têm viés ideológico, simplesmente têm bom senso de olhar para isto e dizer é uma coisa perfeitamente normal, eu nem sou de esquerda nem sou de direita, nem me identifico, mas isto é perfeitamente normal, a polícia tem que fazer isto, seja com quem for, e esta operação já estava a ser preparada, a polícia não lhe apeteceu chegar ali e pronto, encostar as pessoas e fazer... Não, isto, a coisa mais preocupante é que eu vi no meio disto tudo é que de facto a imprensa ainda tem muito, muito poder no nosso país. E consegue, e nós fomos obrigados, todos nós que estamos aqui, consegue colocar todos a falar num determinado tema, durante o tempo que eles quiserem. Yeah. E isso preocupa-me porque é a imprensa que ainda decide aquilo que é falado, aquilo que não é falado, onde há polémica, onde não há polémica. Isso é que me preocupa. A importância que todos nós demos a este assunto. Nós... Quando eu falo nós, falo da oposição deste movimento todo que está instalado, destes progressistas, destes wokeistas, desta imprensa manipuladora, nós fomos obrigados a falar disto porque tem que existir um contraditório. Mas se eles não tivessem tanto poder como têm, talvez isto acabasse por não ter a palhaçada que foi, o teatro que foi, ali um movimento de pessoas encostadas à parede em protesto e não sei o quê, especialistas a analisar toda a situação, se foi legal, se não foi legal. Enfim, para mim isto foi uma palhaçada autêntica. Foi um tempo perdido porque... Miguel, e os mansos das figuras públicas? Aí depois vem todo o movimento politicamente correto. É assustador, não? Todo. Nunca dizem nada de jeito, nunca apelam à verdade, nunca. Se acontece uma coisinha e lhes pode dar likes e seguidores, tal, vão todos para lá. É incrível, é uma vergonha. A maior parte desta gente quer lá saber se o indiano ou o paquistanês foi encostado à parede, se vive em condições desumanas, está a ser explorado. Quer lá saber dessa coisa. Eles querem é viver disto, deste assunto. Agora, nós somos obrigados a reagir a isto, porque senão eles ficam com tudo na mão. Mas, sinceramente, o que me assustou mais foi o poder ainda que a imprensa tem e vai ter durante algum tempo, obviamente, mas eu pensei que as redes sociais conseguiriam equilibrar mais este não assunto, porque isto para mim é um não assunto, e não conseguiu fazê-lo. Aliás, se calhar até o alimentou mais, e contra mim falo, que também falei nisto no meu canal, já na reta final, porque até no primeiro momento que isto aconteceu, até estava hospitalizado, nem consegui falar disto, mas fiquei completamente estupefacto. Como é que uma operação destas foi palco para todo este teatro? Isso assusta-me, porque daqui para a frente nós não... Qualquer coisa que aconteça pode ser palco para isto. E isso é preocupante.
Como fizeram com o racismo, quando foi a morte daquele sujeito que fugiu da polícia, conseguiram pôr o país uns contra os outros, racistas contra não racistas, pretos contra brancos, brancos contra brancos, porque conseguiram. Mas daí este nosso tema 2, atenção, não é a rusga policial em si, o nosso tema 2 é o ataque à polícia, porque é por aí que temos que pegar neste ataque à polícia. Olha, entretanto, antes de passar ao tema 3, eu lembrei-me de outro nome bom para a operação, pode ser também futuramente, podem fazer a operação Kebab. Bom, deixa-me então agora fecharmos aqui com o tema 3 mais curto, vamos falar do Capitão Iglo. Ora bem, Gouveia Melo prepara-se então para ser candidato para presidencial. Ele que, como todos nos lembramos, chantageou milhares de militares para se inocularem com a vacinação Covid. Eu próprio vim da Guiné-Bissau há poucos dias, onde estive com pessoas militares, ex-militares, que me disseram: olha, Sérgio, eu não me queria vacinar, mas fui obrigado, e pior, eu tive que assinar um termo de responsabilidade em que tudo o que me acontecesse era da minha inteira responsabilidade, e se eu não aceitasse assinar esse documento e vacinar-me, eu era deslocado para zonas longe, para missões muito longe. Isto foi-me dito na primeira pessoa. Portanto, o almirante Gouveia Melo chantageou milhares de militares que muitos deles não se queriam inocular com essa experiência, com a genética experimental, com essa coisa experimental, com essa poção, e portanto ele foi o grande chantageador. Ele próprio também disse que preferiria pôr uma corda ao pescoço do que ser político algum dia, e aparentemente agora vai ter que preparar a corda, porque prepara-se para ser candidato presidencial e a ser levado ao colo pela imprensa. Eu no outro dia, eu não vejo televisão, mas estava num café e os cafés têm a mania de pôr televisões nos telejornais, e o rodapé é Gouveia Melo, futuro candidato à presidência, e vocês haviam de ver, eu não ouvia o som, mas eu só via as feições, e os comentadores estavam a sorrir, todos a rejubilar, aquela cara feliz, aquela cara que não fazem quando falam, por exemplo, do André Ventura, do Donald Trump, de Bolsonaro. Mas eu analisei as feições, sem ouvir o que eles diziam, e estavam na CNN em autêntico rejubilo. Portanto, é neste ponto em que estamos, e é por aí que vou já abrir aqui o tema contigo, Gustavo. Como é que tu vês o grande chantageador a ser levado ao colo? As sondagens também já estão a fazer o seu trabalhinho, já estão a dizer que se ele for candidato, ele está lá em cima para modelar a opinião pública. As televisões também já estão a querer levá-lo ao colo. Como é que tu vês essa possível candidatura, e como é a tua opinião sobre ele e o papel que está, e o circo que já está a ser montado à volta dele? Bom, estamos a falar, recorda-me só, do almirante Aveia e Caramelo, é isto, não é? Penso que será ele. Bom, eu não consigo encontrar nada de jeito nesta pessoa. É, aliás, a pessoa mais perigosa que pode vencer. Não tem uma célula que se aproveite, não é? Como tu costumas dizer. É a pessoa mais perigosa que pode ganhar as presidenciais. É um homem pró-vacinas, um homem pró-guerra, atenção, pró-guerra, mas vão os outros. Ele fica tentado a comandar as operações, os outros é que vão, os filhos dos outros é que vão. Ele não, é pró-guerra, é um pró-guerrinha. Pronto, os outros vão, matam-se todos, mas ele fica. É um pró-vacinas, como falei há pouco, o tema das vacinas é um tema que me toca particularmente. Sou ativista nesse sentido, e um homem que é pró-vacinas, para mim, não é homem, não é nada. É um criminoso, é um assassino, é um corrupto. E depois é um mentiroso, como falei há pouco, alguém que colocou os seus interesses pessoais acima daquela que deveria ser a sua missão, e por isso foi destacado para o lugar em que estava. Eu associaria, se puder trazer aqui também o outro candidato, Marcos Mendes, não é? Estamos a falar de dois bananas. Um banana da Madeira, que é o Marcos Mendes, pronto, e depois um outro banana da América do Sul, daquelas que tem uma grande pinta, mas tu abres e está toda negra por dentro, não consegues comer aquilo. E esse é o almirante Aveia e Caramelo. Eu não consigo sentir o mínimo de empatia por essa pessoa. É alguém que vai trazer algo de negativo ao país, e por isso mesmo tem toda a comunicação social com ele. Vai trazer a guerra, vai trazer o fim da paz,
vai trazer as vacinas para próximas pandemias que possam vir na nossa direção e vai trazer a mentira, vai trazer os interesses obscuros. É alguém, de facto, a não votar, a não apoiar. É uma merda. Pronto, basicamente é isto. Não há, é isso, temos de ser diretos. Miguel, estás-te a rir também. A tua opinião sobre a candidatura do homem que disse que ia pôr uma corda ao pescoço se algum dia fosse político? Olha, eu acho que isto é um bocadinho contra a natura da própria imprensa, que já se percebeu que, pelo menos para já, é o candidato que tem levado ao colo, pelo menos para já. A qualquer momento as coisas podem mudar, mas para já tem levado Gouveia e Melo ao colo. Isto é um bocadinho contra a natura na imprensa, porque a imprensa, como tem aquela costela mais esquerdista dos tempos da Revolução, do 25 de Abril, era um bocadinho anti-militares. E se Gouveia e Melo hipoteticamente ganhasse uma eleição presidencial, era o regresso dos militares ao poder. Há aí uma costela bem grande da esquerda, e curiosamente também alguns da pseudo-direita, que estão um bocado preocupados se isto acontecer. Eu estou preocupado que isto aconteça, não porque ele é militar ou deixa de ser militar, mas porque ele é um mission man. Deram-lhe uma missão e ele cumpriu-a da maneira que não olhou a meios para atingir os fins. E é assim que os militares funcionam. Portanto, podemos assumir que, como militar, ele cumpriu a missão. Agora, se foi entregue uma segunda missão e ele terá que a cumprir, isso eu ainda não consegui perceber muito bem. Ou se isto é o ego dele também já ali um bocadinho a flutuar. Ou se há algumas conversações entre alguns movimentos interessados, porque nós temos que apontar o dedo a quem estava a governar que lhe deu essa missão. Não podemos esquecer também quem lhe deu essa missão. António Costa. Para cumprir. Em relação a esta questão toda em volta dele ganhar ou não ganhar, a imprensa levar ao colo ou não, eu lembro as pessoas que este assunto está a ser um bocadinho forçado pela imprensa e aqui, novamente, como no tema anterior, o poder da imprensa a ser mais forte do que a razão. Porquê? Porque este assunto está a ser enfiado goela abaixo, passo aqui a expressão, da população portuguesa. Pois, porque ele ainda nem assumiu, nem assumiu candidatura. Não é essa a questão. Nós ainda temos umas eleições pela frente. Nós ainda temos autárquicas pela frente. Ainda vem muito longe as eleições presidenciais. Já estão Tudo isto é um jogo de xadrez que já está a ser montado a longo prazo. As sondagens. Começa pelas sondagens, pelo apoio da imprensa, que eu não consigo explicar, porque a imprensa era alérgica aos militares por causa do tempo da Revolução e agora de repente está a apoiar um militar para o cargo máximo deste país. Mas um militar com maçonaria, com ligações à maçonaria. Claro. Sim. Mesmo todas essas ligações, dentro da imprensa, há muita gente que não gosta de Gouveia e Melo. Nós vamos assistir a isso. E tem que ser dito, provavelmente a ala mais radical da esquerda vai estar contra esta candidatura. E sabes o que é que me assustou um bocadinho mais? Eu identifico mais como sendo de direita, antiglobalista, mas o que me assustou um bocadinho nisto é que eu vejo uma ala da direita que está muito contente com isto. Está muito contente e até pondera algum apoio a este candidato. Deus do céu, de alguém que se diz de direita, que ama a liberdade acima de tudo, querer apoiar este homem em concreto. Não é um problema de militares. Para mim não existe nenhum problema em ser militar. A mim, o que me faz confusão é este militar em concreto. As ligações que ele tem, a forma como ele cumpriu a missão dele, as opiniões pessoais dele, como falou o Gustavo. É isso que me preocupa. E o que me preocupa também é essa pseudo-direita, muita dessa direita mais popular e outra mais intelectual, olharem para este homem como um bom salvador. Um bom salvador daquilo que seria o cargo de Presidente da República depois do desastre que foi Marcelo Rebelo de Sousa. Eu, sinceramente, não devo viver no mesmo país dessas pessoas, com certeza. E voto meu também não terá, com certeza. Sim.
Sim, Marcelo Rebelo de Sousa foi deplorável. Acho que pior do que ele vai ser difícil. Mas, Joana, a tua opinião sobre Almirante Gouveia e Melo e sobre este circo então que está a ser montado à volta dele, como falámos aqui? Eu ainda que vou convencer o Miguel que a ala esquerda e a ala direita são asas do mesmo pássaro, Miguel. Não há esquerda nem direita, pá. O que há, pura e simplesmente, o globalista, os globalistas e todas as traças que andam à sua volta e os que, não, os que são contra os globalistas. Não há cá esquerda nem direita. Isso é só para dividir, para reinar. Isso foi muito interessante, uma grelha de leitura muito interessante no século XX, mas que não tem qualquer utilidade real, não é? O mapa não é o território e, de facto, este mapa não tem qualquer utilidade nos dias de hoje, só tem realmente para dividir. Quanto ao Gouveia e Melo, vejamos, eu sei que há muitas pessoas, muitas carpideiras que apoiaram Sócrates e que não viram, por exemplo, o desastre que era Sócrates, não é? E só descobriram que Sócrates era um corrupto, um malabarista e um aldrabão, um trafulha, já era tarde, Inês é morta, não é? Portanto, mas agora vejamos, nós temos todos os sinais e mais alguns de que Gouveia e Melo é de facto um ser perigoso. Vamos pelo princípio, muito rapidamente pelo princípio. Primeiro, ele subiu na Marinha a pisar colegas seus. E, portanto, sem qualquer honra militar, sem a cultura castrense de facto, respeito pelos colegas, por aí fora. Portanto, Camaradagem. isto foi tal camaradagem, isto foi de tal maneira que Gouveia e Melo chegou a ter que lavrar um pedido de desculpas em tribunal, ok? Foi assim tão grave as intrigas que ele moveu. Intrigas, é um intriguista traidor, Gouveia e Melo. Ponto número 1. Ponto número 2. Levou a tal missão até ao fim, sem olhar a meios. Não se esqueçam, Gouveia e Melo, no princípio, ele era o número 2 da Task Force, recordam-se? E ele, no princípio, dizia: ai, que horror, as farmacêuticas até bebés querem vacinar. Pois, entretanto, quando passou a número 1, cumpriu essa missão até ao fim, sem olhar a meios, sem qualquer pinga de ética. Número 3, Portugal inteiro assistiu à forma como Gouveia Melo tratou os seus hierarquizados no caso Mondego. Toda a gente viu o abuso de poder e a Sim. forma absolutamente inaceitável como isso aconteceu. Isto está aos olhos de toda a gente. Outro, toda a gente viu também como foi instrumentalizada a revista da Marinha pelo aparecer na capa da revista sem qualquer pudor, de uma forma, além de particularmente azeiteira, efetivamente instrumentalizando meios que não são seus, ok? Estes recursos não são seus. Também, toda a gente já sabe, o Página 1 denunciou como ele foi metido a martelo no mestrado da Assunção Cristas, sem lá pôr os pés e sem dar uma única aula. E, Verdade, portanto, verdade. a sua alva farda, a sua suposta indumentária imaculada, na verdade, está toda cheia de nódulos, gordurentas e muito, muito, muito sujas. E como se não bastasse, temos em cima, soubemos agora, ou confirmamos agora, que tem ligações perigosas à maçonaria. Eu sou completamente contra sociedades secretas. Eu pugno Eu por uma também. democracia de prestação de contas e pela transparência. E, portanto, estas ligações, agora quis anular o movimento, mas quer dizer, ficou óbvio, não é? Ficou evidente que tem essas ligações. E, por fim, deixem-me terminar com uma coisa que eu estou cansada do país da doutorite, não é? Havia aquele dito, não é? Foz cão que te fazem barão, porque realmente era tudo visconde nessa época, e agora é tudo doutor. E continuam a tratar o Gouveia Melo como almirante. Ah, é? Mas tratam-me como almirante? Mas então vamos partir para as presidenciais a tratar todos pelo seu título? É isso? Uns são doutores, outros são engenheiros, outros são professores doutores.
Eu sou almirante, mas que é isto? Que palhaçada é que é esta? E a imprensa, realmente, a comunicação social, que deveria ter alguma lisura, alguma hombridade a gerir isto, alimenta esta patetice, esta pessegada, não é? Com esta coisa posidónia do almirante. Ele não é almirante coisa nenhuma. Ele, se candidata à presidência da República, candidata-se como cidadão, não é? Como eu, como tu, Sérgio, como o Miguel, como o Gustavo, como quem tu está a ver, não é almirante, é Gouveia Melo, é assim que ele se chama. Ponto final, é o senhor Gouveia, o senhor Melo. Senhor Gouveia é lindo. Senhor Melo, senhor Gouveia, como Senhor quiserem. Melo. Não é? Se eu me decidir também candidatar, mas também quero que me tratem lá pelos meus títulos. Acham que isso faz algum sentido? Pá? Mas que país? Bem, Isto é este país medieval, não é? Dos bobos da corte, e do rococó, do gongórico. Pá, eu já não posso com isto. E, portanto, realmente não se façam de tansos e que não sabem ao que vão e depois não digam, eu não votei em Sócrates, não fui eu que lhe dei a maioria absoluta. Não fui eu que levei o Gouveia Melo no Andor, não é? A beijar o chão que ele pisava. Portanto, os sinais de que se trata de alguém perigoso, de alguém que não tem ética, de alguém que é capaz de tudo, de que alguém que mente com todos os dentes que tem na boca, por aí fora, esses sinais estão todos à vista. Só cai quem quer. E diz também outro ditado, e com isto concluo, que à primeira caem todos, à segunda cai quem gosta e à terceira cai quem quer. E porque realmente, se vamos cair nesta também, é porque os portugueses gostam muito de serem depois enganados e gostam muito de falsificações, de contrafação barata. Eu não gosto. Muito, muito bem dito. Subscrevo tudo o que disseram e eu só faço votos que se ele se candidatar, que no anúncio da candidatura, que ele se faça acompanhar da corda que ele prometeu e sim seria de valor. Termino então com esta notícia do Página 1, que a Joana já aqui falou, é uma notícia de hoje, como vem aqui. O Página 1 revelou então que no mês passado o almirante Gouveia Melo terá violado o estatuto dos militares das Forças Armadas porque ele acumulou a regência da cadeira de Segurança Marítima na Faculdade de Direito com o seu cargo na Universidade Nova de Lisboa, com o seu cargo de chefe de Estado-Maior da Armada, algo que não podia acontecer por o protocolo e por exclusividade, etc. E, portanto, até nisto ele conseguiu cometer uma ilegalidade, para além disto que a Joana disse, que nem sequer lá ter posto os pés na faculdade. Portanto, é neste calibre, este tipo de gente que temos aqui a ser levado ao colo pela comunicação social. E eu aqui vou, Miguel, tu falaste se no ego ou na missão, eu acredito que é mais uma missão. Ele é o verdadeiro fantoche para levar a missão que lhe é dada até ao fim. E, portanto, eu alinho mais nessa hipótese. Vamos então terminar aqui o nosso programa com a primeira nota alta e baixa de 2025, nesta primeira edição do 3x3 de 2025, edição de janeiro. Começo por ti, Gustavo, que estás aqui mesmo aqui ao meu lado, calhou ficarmos aqui ao lado um do outro. Gustavo, a tua nota alta e a tua nota baixa, primeira deste ano de 2025, para terminar. Bom, a nota baixa vai para... Sabes que eu já não me lembrava disto, portanto passei aqui o programa todo a pensar o que é que um gajo já não está habituado, já não me lembro disto. Mas tu és fácil a improvisar. É improvisar. Depois fiz-me essa pergunta enquanto um deles falava e disse, ok, pode ser este gajo. A nota mais baixa vai para o Ricardo Araújo Pereira. É um fantoche. Portanto, aliás, aquela alcunha fica-lhe extraordinariamente bem, tendo em conta o que ele, sobretudo, faz no seu programa RAP, não é? R-A-P, que significa Ricardo Araújo Pereira, mas que significa também rapaz, antipartido, chega, pronto. E é vergonhoso o que a SIC e o que essa pessoa e as ovelhas que escrevem para ele fazem durante uma hora. Numa maldicência gigante. Aconteceu também recentemente com a Joana, onde ali se tenta destruir toda a credibilidade daqueles que tentam fazer alguma coisa por um país melhor. E eu vi, Joana, porque tu partilhaste no teu Instagram, vi o que aconteceu, e vi que quando estavas a falar de uma forma absolutamente sentida e com uma intenção clara de que um homem é um homem e uma mulher é uma mulher,
E depois isso foi pegado e foi completamente descredibilizado e deu-se a volta àquilo de forma a descredibilizar-te e o teu papel e a tua missão e a tua honra e a tua dignidade. Infelizmente acontece contigo, já aconteceu comigo também várias vezes, acontece com o Sérgio, com o Miguel um pouco menos, porque é talvez menos mediático, digamos assim, e acontece com todos aqueles que tentam trazer de facto alguma coisa nova. Enquanto profissional, em termos de tempos de comédia, é brilhante. O rapaz anti-partido Chega é brilhante, tem os tempos no lugar certo, mas enquanto cidadão, enquanto alguém que deveria aproveitar o tempo de antena que tem para fazer alguma coisa melhor pelo seu país, é um disparate autêntico, é uma vergonha autêntica. Eu deixei claramente de achar graça. Vejo só um fantoche maniatado, um falso forte. Vejo ali um falso forte que só entrevista quem quer, que não dá os mesmos direitos, os mesmos tempos a toda a gente. É claramente um falso forte. É para mim, de facto, uma pessoa que perdeu muita credibilidade e até alguma admiração que tinha, porque gosto de comédia e porque me ri já muitas vezes com ele. Pronto. Claramente o ponto. Obrigada, Gustavo. Nada, claramente o ponto baixo. Um ponto baixo, mas baixo mesmo. Depois, o ponto alto. O ponto alto somos nós. Foda-se, o ponto alto somos nós. E as pessoas como nós. Que dia após dia continuam na sua missão, que é uma missão verdadeira, é uma missão, é real. Que conseguimos aguentar tiros de todo lado, julgamentos de todo lado, propagandas contra nós de todo lado e continuamos inabaláveis, com o foco muito bem alinhado em fazer um serviço público que passa por acordar as pessoas, despertar as pessoas, informá-las sobre aquilo que não podem ter acesso se virem só a televisão, se lerem só os jornais, se prestarem só atenção aos comentadores que passam pela televisão. O ponto alto somos nós e aqueles como nós, que temos um papel, de facto, muito importante e decisivo na vida, muito importante para a população e decisivo para com muitas pessoas que, através da nossa verdade, da nossa liberdade, da nossa dignidade, da nossa ausência de medo, pessoas que despertaram através destes nossos valores e desta nossa missão, que passa não só por querer o nosso bem e o bem daqueles que estão à nossa volta, como também servir os outros. E esta devia ser a missão de qualquer político, que é servir o seu povo, servir o próximo, algo que estamos muito longe de atingir, mas acredito claramente que com estas mudanças que estão a acontecer no mundo, isso se aproxime e que tenhamos políticos que tenham esse espírito missionário como uma prioridade nas suas carreiras e também nas suas escolhas. Portanto, o ponto alto é claramente para nós e para aqueles que são como nós. Excelente, até para nos dar motivação para estes 12 programas desta terceira temporada, com esses tiros todos que vão saindo de todo o lado, mas com o nosso escudo cada vez maior. Em relação ao Ricardo Araújo Pereira, também que sou como tu, eu era mega fã dele, eu ouvia a Mixórdia Temáticas, vezes sem conta, repetidamente, era uma inspiração, e neste momento eu não consigo olhar para ele, não consigo vê-lo, porque ele perdeu a espinha dorsal, com muita pena minha. Joana, a tua nota alta ou baixa, podes começar por onde quiseres, estou na expectativa. Olha, a minha nota é alta e baixa, porque aquilo que se passa em Moçambique, com Montblanc, de facto nos ia fazer todos um bocadinho abrir ainda mais os olhos, que é, de facto, um país dominado pelo crime, pela perpetuação no poder de uma força partidária que, entretanto, através do narcotráfico ou com o narcotráfico, com os lucros dos raptos, etc., efetivamente adensou uma teia perigosíssima de interesses, compadrios, caciquismos, tudo e mais alguma coisa, e temos um homem, Montblanc, que aparece neste horizonte em busca, de facto, da verdade e da justiça,
e que tem sido muito maltratado. Bom, há umas eleições que claramente são fraudulentas e que é muito maltratado pelo Estado português. Isto de facto, faz-nos descobrir, a mim, sinto uma profunda vergonha alheia por esta situação. Aliás, em relação a eleições que são aldrabadas e que internacionalmente são vistas como fraudulentas, Portugal começa a ter um triste currículo, mas em relação a Moçambique, até pelos laços históricos que nos unem, a Maputo, de facto isto toca-nos particularmente. Mondlane para mim é uma das figuras de 2024 e é um homem que regressa ao seu país a dar o corpo às balas, a dar o corpo ao manifesto, a dizer-se presente, correndo claramente risco de vida. É um corajoso, é um resistente e, Gustavo, é mesmo assim, assim, daquelas pessoas que, como nós, nunca desistem. E realmente tem sido uma inspiração e uma referência este 2024 e que estou certa que continuará em 2025. Portanto, nota alta para ele e a nota baixa para o governo português, que continua alinhavo, governo português e globalistas, comentadeiros como o Paulo Portas e outros, não é, que continuam, obviamente, sempre alinhados pelo diapasão, vão sempre lá pelo cheiro da nota. Enfim, e mais repugnante do que isso não poderia haver. Sem dúvida, muito bem visto, muito bem visto. Moçambique será um dos países onde eu irei também este ano gravar o podcast. Gravei semana passada na Guiné-Bissau, o próximo será Cabo Verde, mas Moçambique com certeza conto ir lá e quem sabe entrevistar precisamente esse herói para ouvir em primeira mão, uma vez que até agora na Guiné-Bissau tive a oportunidade de entrevistar o próprio Presidente da República, com gostos ou não, mas fazer perguntas é sempre importante. Miguel, a tua nota alta e a tua nota baixa para a primeira então de 2025? Olha, antes de ir para as minhas notas assim em jeito de fechar, eu tenho estado um bocadinho afastado até mesmo do meu canal, por motivos de saúde tenho estado um bocadinho afastado. Percebi que aconteceu aí qualquer coisa que envolveu a Joana, a minha solidariedade com a Joana, não sei o que aconteceu. Obrigada, mas vindo, pelo que eu percebi, vindo de onde vem, é mais do mesmo, rosas. Né? Devem ser rosas para ti, Joana. Outra coisa, eu concordo contigo, Joana, direita e esquerda são a mesma coisa, assim como o antiglobalismo e o globalismo, assim como o bem e o mal. É só mais uma forma de rotular as coisas para algumas pessoas entenderem. Para mim, o fundamental é o bem contra o mal. Para mim é essa a essência. Agora os rótulos que arranjamos e vamos arranjando, eu concordo contigo, alguns estão a ficar ultrapassados. Infelizmente ainda temos um povo que precisa um bocadinho mais de literacia política para acompanhar os tempos e isso é complicado. E dentro disto que eu estou a dizer, dou a minha nota negativa, que é para a imprensa portuguesa, principalmente pelo desserviço que fez nesta, pelo menos à data que estamos a gravar, nesta posse de Donald Trump. A vergonha que foi e tem sido, eu acho que estamos mesmo Isto é bom, por um lado, porque mostra o desespero, mas estamos na amargura total. E eu espero que mantenham a Joana por muito tempo nos estúdios de televisão, enquanto ela consegue ser polémica. Pelo menos temos ali um bocadinho da nossa voz espalhada por cada canto. Isso é bom. Joana, continua a ser polémica porque enquanto tu fores, vais ter lá o teu cantinho e nós precisamos disso. Porque pior do que eles quererem de facto dominar o mundo, o dinheiro às vezes tem mais poder e eles vivem disto também. Portanto, eles também precisam disso. Claro. Portanto, a minha nota negativa vai para a imprensa que está a fazer um desserviço completo ao mundo, e falo em concreto do nosso país. E a minha nota positiva, neste caso, vai para uma nota simbólica. Eu acho que para todo o movimento que nos inclui a nós também, de certa forma, vai para o Trump. Não pela figura Trump, o presidente, mas por aquele movimento que o Trump simboliza. E falo do Brasil, falo de Portugal, Moçambique, como acabou de falar a Joana, a Itália, a França, Espanha, enfim. Há um movimento que está a surgir
que está a enfrentar tudo isto. Eu acho que Trump é um bocadinho a cara desse movimento. Então a nota positiva vai para Trump nesse sentido, porque acho que começamos o ano assim com um rasgo diferente do que começamos o ano passado. Sinceramente, a aposta está mais alta agora do que esteve. Perfeito. E concordo também, acho que começamos este ano com mais luz, com mais esperança, com um ar mais respirável do que o ano passado, sem dúvida. E quero agradecer então a vossa presença nesta primeira edição. Vamos fazer votos para que consigamos gravar os 12 episódios, acho que era muito importante. Agora que o canal Sérgio Tavares tem até um público muito mais amplo, muito mais vasto, com esse trabalho que tenho feito a trazer desportistas, a trazer artistas, a alargar horizontes, a trazer outros públicos que em condições normais não viriam para o canal Sérgio Tavares, mas que agora, levados pelo entretenimento do podcast, levados pelo entretenimento das viagens, acabam por seguir o canal Sérgio Tavares e acabam também por ver aqui novas realidades que se calhar não iriam ver. E, portanto, é muito importante que este programa volte e, portanto, agradecimento a vocês três, que nesta quase mais de uma hora e meia de gravação aqui deste primeiro programa 3x3, vão agora ao merecido descanso. Muito obrigado, Gustavo, Joana e Miguel, e a todos vocês aí desse lado também que acompanharam esta primeira edição deste programa número 1 da temporada 3 do programa 3x3. Obrigado também a todos os nossos patrocinadores, não desliguem, deem força aos patrocinadores que vão ver agora já de seguida no final desta transmissão, e até ao próximo mês. Este é o programa 3x3. O canal Sérgio Tavares tem o patrocínio Prozis, usa o cupom de desconto CANAL10, Mutual Clinic Braga, Saúde, Estética e Bem-Estar, HPM Car, Comércio Automóvel, Luís Borges Seguros, Point X Açaí, loja em Queluz, Vanity Clinic, clínica de estética e bem-estar, Miles Dreams, agência de viagens, Aquaprática, lavanderias self-service, Power Team Revolution, empresa de networking, Brandlux, agência de hospedeiras e promotores, LX2, clínica de depilação e bem-estar, Meu Brasil Salgados, loja em Lisboa, Studios Connection, estúdios de gravação. Portanto, João,